Olá pessoal, Marcelo Akira por aqui e nesse vídeo eu vou te explicar o passo a passo para você fazer o financiamento da construção da sua casa. Isso mesmo, o financiamento da construção da sua casa e não um financiamento para você adquirir o imóvel pronto, para você comprar uma casa, um apartamento pronto, legal? Então a gente precisa entender que existe essa diferença e hoje eu quero falar sobre os 8 passos do processo do financiamento da construção da sua casa. Basicamente, nós temos três possibilidades, ou melhor, nós temos três tipos de pessoas que buscam o financiamento. A primeira pessoa é aquela que ela já tem o seu terreno, ela já é dona do seu terreno, já está registrado em cartório o seu nome e agora ela quer fazer o financiamento da construção da sua casa. A segunda pessoa é aquela que ela comprou um terreno por meio de uma loteadora, por exemplo, e ela está pagando as parcelas da compra do terreno em 100 vezes, 120 vezes, 150 vezes, e agora ela quer fazer um financiamento para quitar o saldo devedor do terreno, junto à loteadora, por exemplo, e nesse mesmo financiamento a construção da sua casa. E o terceiro tipo de pessoa é aquela que ela não tem um terreno, ou seja, ela quer fazer o financiamento para a compra do terreno e a construção da sua casa. Legal? Então nós temos esses três perfis de pessoas que buscam o financiamento. Tá? Então o primeiro passo é a gente entender quanto de dinheiro que a instituição financeira irá nos liberar. Um parênteses aqui, a gente precisa entender que toda a nossa conversa está baseada nas diretrizes que a Caixa Econômica adota. Obviamente nós temos N instituições financeiras que fazem financiamento imobiliário, tá? Alguns consórcios, enfim. Mas aqui a gente vai adotar neste vídeo qual é o passo a passo que a Caixa Econômica adota, certo? E esses 8 passos eu fiz um resumão de tudo aquilo que eu venho vivenciado no meu dia a dia enquanto engenheiro civil, no meu dia a dia nas construções de financiamento, nas minhas assessorias e vistorias de obra, tudo que envolve a parte de construções e projetos voltados para financiamento. Legal? Então, como eu disse, o primeiro passo é a gente entender o quanto de dinheiro a Caixa Econômica disponibiliza para você fazer a sua construção. Tá? Se você parte para o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, algumas cidades, ou melhor, as cidades elas têm um teto máximo do valor a ser financiado. Por exemplo, aqui em Campo Mourão nós temos um teto de R$ 140 mil. Isso varia de cidade para cidade. Se você parte para um outro tipo de financiamento, um SBPE, por exemplo, onde você utiliza o seu FGTS como entrada, você tem um percentual, uma margem maior. Obviamente, isso depende de alguns fatores. Esse processo, você faz por meio de um correspondente da Caixa Econômica através de uma simulação. Você pode fazer essa simulação na sua casa, via internet, diretamente no site da Caixa Econômica. Mas eu te aconselho que você procure um correspondente da Caixa Econômica, um correspondente especializado, porque ele já vivencia isso, ele é um profissional. Então ele vai te pedir as informações corretas para lançar no site, no sistema, no simulador da Caixa Econômica, certo? Uma vez que você tem essa simulação, você vai saber qual é o valor que a Caixa Econômica te libera. Pode ser 100 mil, 150, 200, 300, 700 mil reais, conforme for o seu caso e a sua necessidade. Uma vez que nós temos esse valor definido, então nós liquidamos o primeiro passo. O segundo passo vem da análise dessas simulações. Eu aconselho também você fazer pelo menos umas 3 ou 4 simulações com valores diferentes. Por quê? Porque daí você tem parâmetros daquilo que você pode financiar. Nem sempre aquilo que a gente quer financiar é aquilo que a gente pode pagar de parcelas, por exemplo. Então, por exemplo, você pretende fazer um financiamento de 150 mil, então faz uma simulação de 130, de 150, 160, 170 mil reais. Ali você vai entender quanto de entrada você vai precisar pagar, de recurso próprio você vai precisar ter. Você vai entender quais são as parcelas, o valor das parcelas, em quanto tempo em quantos meses você vai estar pagando o teu financiamento, certo? Aí, nessa análise que seria o segundo passo, a gente vai entender que tipo de construção seria um caso, uma parte de um profissional da engenharia ou da arquitetura. Para entender aquilo que você
pensa em construir, qual é o seu sonho, fazer análise do seu terreno, se o seu terreno ele precisa tirar ou colocar terra, por exemplo, como você pensa a concepção da tua construção. Isso um profissional, um engenheiro civil, um arquiteto que trabalha nessa área de projetos, te orienta muito bem e vai te esclarecer e te dar todas as possibilidades de acordo com a sua simulação, ou seja, de acordo com o dinheiro, o montante de dinheiro que você tem para fazer o financiamento, certo? Algumas pessoas, por exemplo, pretendem financiar 180 mil reais, mas elas têm mais 100 mil do bolso, então a construção do seu imóvel seria um imóvel de 280 mil, e essa informação é repassada para a Caixa Econômica. Algumas pessoas não têm dinheiro e vão atrás, por exemplo, de um financiamento junto ao Minha Casa Minha Vida, e o teto, por exemplo, é 140 mil, mas a Caixa libera apenas 110 mil reais, certo? Se você quiser um projeto de 140 mil, você precisa ter essa diferença de 30 mil reais, pelo menos, para fazer a construção deste projeto que você quer. Senão, a gente diminui o tamanho da construção. Aí, no terceiro passo, você procura um profissional, um engenheiro civil, um arquiteto, que ele vai fazer toda essa análise do que nós já conversamos e vai lhe propor um projeto. Tá? A gente está falando de um projeto arquitetônico. Se for imóveis menores do que 100 metros quadrados, nós apresentamos apenas um projeto arquitetônico para a Caixa Econômica. Se esse imóvel for, se essa construção, se esse projeto for maior do que 100 metros quadrados, aí nós fazemos projeto arquitetônico, elétrico, hidráulico, estrutural e o telefônico. Então, basicamente, são esses 5 projetos que nós devemos apresentar e desenvolver. O quarto passo é nós pegarmos esses documentos, certo? Esses projetos, e a gente pegar a aprovação no município, certo? Então, a gente vai montar uma série de outros documentos e fazer a aprovação no município e também, no meu caso, enquanto engenheiro civil, no CREA, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. No caso dos arquitetos, seria no CAU, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Tá? Então, nós pegamos essas duas liberações, Prefeitura e CREA, e o resultado disso é liberado para a gente um alvará de licenciamento para construção. Ou seja, o município, a prefeitura, está dizendo que você está habilitado para construir aquele projeto, correto? A quinta etapa, ela pode ocorrer simultaneamente à aprovação dos projetos junto à prefeitura, que seria a gente elaborar os documentos que serão apresentados para a Caixa Econômica para você solicitar o financiamento. Basicamente é um preenchimento de uma planilha, certo? Uma planilha de Excel, onde nós precisamos descrever quais são os materiais que serão utilizados, ou seja, uma espécie de um memorial descritivo. Por exemplo, eu vou descrever uma janela. Se essa janela ela vai ser de madeira, de alumínio, de ferro, de vidro temperado, como é essa janela? Eu vou descrever uma porta, por exemplo. Uma porta ela é de ferro, ela é de alumínio, ela é de madeira maciça, ela é de madeira laminada. Como é essa porta? Então aí eu vou descrever para a Caixa Econômica como serão os materiais utilizados. Eu também vou descrever a quantidade. Então, quantas janelas ou quantos metros quadrados de vidro que nós vamos utilizar, quantas portas de 80 centímetros por 2,10 de madeira laminada que nós iremos utilizar, correto? Que seria o quantitativo, e quanto custa cada material desse. Tá? Então, a gente vai estar apresentando para a Caixa Econômica um quantitativo, juntamente com seus valores unitários e valores totais, isso compõe o orçamento, e um memorial descritivo descrevendo cada produto. Tá? O resultado de tudo isso eu concentro em um cronograma físico-financeiro, que vai apresentar para a Caixa e também para a gente quantos meses de obra nós teremos e quanto de dinheiro que vai liberar para a gente. E também, mês a mês, ou etapa a etapa, quais são os serviços que eu devo executar, no caso, a mão de obra, a construtora. Tá? Uma vez que eu tenho o projeto aprovado da prefeitura com o alvará de licenciamento, eu tenho a liberação do CREA ou do CAU. Junto com esses documentos, nós pegamos todos esses documentos e mandamos para o correspondente, aquele correspondente lá atrás da primeira etapa que fez a sua simulação. Legal? Então a gente vai pegar esses documentos e ele vai dar o destino devido para esses papéis. Comprovantes de endereço, comprovantes de renda, enfim, o correspondente ele vai te exigir uma série de outros documentos. E ele vai dar encaminhamento para a Caixa Econômica.
Uma vez que esse teu processo tramitou lá dentro e o seu processo foi aprovado, tá? O teu correspondente vai entrar em contato contigo, partindo agora para a sétima etapa. A quinta etapa era os documentos do financiamento. A sexta etapa, a gente pegar todos esses documentos e mandar para o correspondente. A sétima etapa é a assinatura do seu contrato, tá? O ato da assinatura do contrato ele é muito importante. Primeiro, porque nós estamos recebendo a notícia de que o nosso processo, o nosso financiamento, ele foi aprovado, ele foi liberado junto à Caixa Econômica. E também, a partir da data que nós estamos assinando o contrato, passa a correr o nosso cronograma de obras. Ou seja, dia 20 de fevereiro de 2017 é o dia 1 do seu financiamento. Dia 20 de março de 2017 corre um mês da data da assinatura do contrato, então a primeira etapa deve ser concluída nesse processo, tá? Então, uma vez que nós assinamos o contrato, nós partimos então para a oitava etapa e etapa final, que seria a construção, tá? A construção ela deve ter alguns critérios, deve seguir alguns critérios que a Caixa Econômica exige. Uma vez que você não fosse fazer um financiamento, nós deveríamos respeitar o processo construtivo que o município exige. Uma vez que é um processo de financiamento, além das normas municipais, nós também precisamos respeitar as normas federais, certo? Então, antes de você iniciar a sua construção, é necessário uma conversa do seu engenheiro com a sua mão de obra, com o responsável pela construção da sua casa, para que seja alinhado muito bem o passo a passo e o processo daquilo que deve ser feito e executado, porque mês a mês o fiscal da Caixa Econômica virá e fará a fiscalização dos serviços realizados. E assim nós encerramos o nosso primeiro vídeo da série de como fazer o financiamento da construção da sua casa. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!